Pai querido e amado, nós colocamos mais uma vez a nossa vida, esse tempo, tudo que temos, tudo que somos, nós colocamos diante dos seus pés, porque nós sabemos que aos seus pés é o melhor lugar que nós podemos estar. Então nós colocamos a nossa vida diante de Ti, diante da Tua presença, e clamamos aqui, Senhor, fala conosco nessa noite tão especial. Nós já entramos aqui nesse ambiente louvando em uma só voz, adorando o Teu nome, e nós queremos aqui, diante da Tua presença, sentar aos Seus pés para ouvir os Teus ensinamentos, e ouvir a Tua palavra, e tudo aquilo que o Senhor tem para nós, preparado para essa nova temporada. Então eu te peço, usa a minha vida, Senhor, para a glória do Teu nome, perdoa os meus pecados, meus erros, e usa, Senhor, a minha vida, Senhor, como um instrumento nas Suas mãos, para que a Tua palavra seja ministrada nessa noite aos nossos corações, aos nossos ouvidos, e mude a nossa história, Pai. Assim nós oramos, crendo desde já em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não sei se você já viu alguma vez na sua vida pessoalmente, mas talvez você viu, assim como eu, que gosto muito de filme épico, filme medieval, filme de espada, de guerreiro, de viking, essas coisas todas. Eu amo filme desse tipo, nessa linha, e eu me amarro muito nesses ferreiros, os caras que têm uma destreza muito grande por fazer armas, por fazer ferramentas, então que os guerreiros ali na frente vão para a batalha, vão guerrear. E se você observar no processo de uma forja, como é que funciona? Não dá para você pegar um pedaço de ferro e você tentar só afiar, bater nele, porque ele vai quebrar. Não dá para você só afiar nele, porque na primeira pancada que você der, vai perder o fio. Então, o processo tem que ser um processo criteriosamente respeitado. E um dos primeiros formas, né, de uma forma muito simples aqui, explicando para vocês como é que é feito o processo de uma ferramenta, de uma arma, né, que vai ser usada numa batalha. Ela precisa o quê? Você precisa esquentar esse ferro, submeter ele a calor, submeter ele à pressão, submeter a um calor muito intenso, e a partir do momento que ele está ali naquela pressão, naquele calor, você percebe, o ferreiro faz o quê? Ele passa uma luvinha bem levinha assim em cima de pelúcia naquele metal, é isso? Não, ele desce o porrete naquela espada, naquela ferramenta ou naquela arma, e ele começa a martelar, assim, e não é uma nem duas, ele dá o suficiente martelada para moldar aquele ferro no propósito que ele está construindo ali, seja uma espada, uma faca, seja uma lança, seja a ponta de uma lança, seja o que for. E ele vai moldando, e à medida que ele vai moldando, ele vai de novo, ele esquenta e vai moldando, esfria, e durante esse processo, não bastasse o calor e a pressão e a pancada, a martelada que ele dá choque. Quem aqui já levou choque alguma vez na vida? Quem já levou choque? Todo mundo já levou choque, eu acho, né? Se não, vai uma dica para você. Chega no final, quando chega em casa... Não, tô brincando, tá? Tô brincando. Mas o que é o choque? Ele pega aquele ferro vermelho, moldado, quente, e ele coloca na água fria, ele dá um choque que faz a têmpera do metal. Isso vai dar dureza nessa espada, ou vamos imaginar uma espada, vai dar dureza necessária nessa espada, que quando for lutar com uma outra espada, ela não vai perder o fio, não vai quebrar. E aí ele volta para o processo, e esquenta e martela, e chega no final, quando ele moldou, está pronto. Não, agora vai para limar. E aí ele vai limar, ele vai polir, ele vai fazer um trabalho, ele vai olhar, né, vai pegar aquela espada aqui, vai olhar contra a luz, assim, ver se ela está certinha no nível, e ele vai continuar, vai limar até que seja uma arma pronta para a batalha. E você olhar para esse processo de uma forja, eu não sei vocês,
Mas às vezes eu olho para a minha vida e eu penso assim, meu Deus, eu entrei nesse calor, nessa pressão, nas marteladas, não cheguei nem na parte do fio ainda, né? É só pancada, está na forja, está tentando fazer, e Deus tá forjando a gente. Quem sente aqui que está numa forja aqui? Quem sente que está numa forja? A forja ela é um processo, ela demora. Algumas coisas, alguns materiais são mais rápidos, alguns demoram mais. E eu sinto que todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos passar por uma forja. Porque a forja, ela é o sinal de Deus para a nossa vida, para nos preparar como uma ferramenta nas mãos de Deus para ser usado no propósito que Deus quer. Quem pode dizer amém? E aí eu fui olhar para a palavra de Deus e eu me sinto um pouco assim. Eu queria compartilhar com você a história de um homem de Deus que me veio à mente aqui, de tantas histórias e tantos heróis da fé aqui, mas um homem especial, um profeta, que esse cara foi forjado. E eu me identifico muito com essa história. Eu acho que identifico um pouco a história e um pouco daquilo que nós estamos vivendo também como igreja, nessa próxima estação que nós já entramos. E porque eu estava orando e buscando Deus, beleza, a gente mudou a estação, nós agora temos uma história para continuar. E o que acontece? Deus fala assim, o que acontece? Porque às vezes parece que mudou a estação, passou conferência, ouviu palavra, agora só o quê? Só festa, só alegria. Não, a palavra que Deus falou para mim forja. Eu pensei, meu Deus, dá um descanso, vai. Mas a forja é justamente, né, para o processo de Deus. Então eu preciso dizer uma palavra para você, e eu quero que você profetize na vida do seu irmão agora. Quem está comigo aqui? Então põe a mão no seu irmão, no ombro do seu irmão, e diga para ele assim, meu irmão, fala para ele assim. Diga assim, é hora da forja. Como eu queria contar uma outra história. Como eu queria contar uma história talvez um pouco mais leve, sei lá, dos 3 porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, uma outra história, Alice, né? Mas eu quero contar a história de um outro cara. Não era o Pernalonga, nem ninguém. Eu vou contar uma outra história. Um cara chamado Elias. E a gente vai ver aqui qual foi o processo de forja na vida desse cara durante o início do ministério de Elias. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia. Enquanto você vai abrindo, a gente vai fazendo a introdução aqui. Está lá no primeiro livro de Reis, 1 Reis, capítulo 17. Abra sua Bíblia lá. Primeiro Reis 17. Se você trouxe Bíblia, vou deixar você abrir. Senão você pode acompanhar na tela com a gente também, tá tudo certo. Nós vamos falar sobre Elias. Deixa aberto aí. Enquanto você vai abrindo sua Bíblia, deixa eu te explicar aqui qual é o significado do nome Elias. O nome Elias significa, é a raiz de Elohim. E Elohim o Senhor é o meu Deus, ou o Senhor é o único Deus. Então o próprio nome de Elias, por si só, já carrega o propósito da sua vida, da sua própria vida. E Elias surge justamente numa cena, um dos piores momentos de Israel, da história de Israel, uma história de apostasia. Israel estava mergulhada no pecado. Israel estava mergulhado no pecado. Eles por conta de uma mulher chamada Jezabel, que agora era casada com Acabe, o rei aqui de Israel. E Acabe era um homem mau, era um homem passivo, ele era um homem que deixou todos os deuses de outros deuses e tudo que Jezabel e a sua descendência trouxeram, e ele trouxe isso para dentro de Israel. E agora Acabe, ele vai trazer para dentro de Israel
um deus chamado Baal. Não há Deus além do nosso Deus, mas havia aqui um demônio chamado Baal. Eles cultuavam Baal de uma forma mística. E Baal, ele era atribuído a um momento de prosperidade. A adoração a Baal era atribuído à colheita. Então, se você queria ter uma boa colheita, se você queria colher bons frutos, se você queria prosperar, você tinha que fazer ofertas de sacrifício a Baal. E isso incluía prostitutas cultuais, isso incluía orgias, incluía sacrifício de crianças e todos os tipos de aberração que você consegue imaginar. Eles atribuíam a Baal a prosperidade. Então, o fruto da terra era atribuído a Baal, e aqui o rei Acabe, rei de Israel, mergulha no pecado, nessa apostasia, e agora surge um homem que Deus levanta como profeta para derrubar, sabe, com o seu próprio nome dando testemunho, para declarar a Israel que o Senhor é o único Deus verdadeiro. Então, a primeira vez que nós vemos Elias aqui em toda a Escritura, vai ser ali no primeiro livro de Reis, ali no capítulo 17, já bem no início, ele vai contar um pouco quem é Elias. E a única coisa que ele fala quem é Elias, ele dá o nome de Elias e fala da cidade dele. É tipo assim, quem é Elias? Ou melhor, esse é o Dirley de São Bento do Sul. Esse é o Rob. Qual é a tua cidade de Minas, Rob? Você nasceu em Belo Horizonte? Belo Horizonte não, Belo Horizonte, né? PH, né? Então esse é o Rob de Belo Horizonte, né? Esse é o Bandeira de Curitiba. Então é essa identificação. Esse é Elias, ele é assim, o Elias de Tisbe, em Gileade. Então vamos ler, diz assim: ora, Elias de Tisbe, em Gileade, diz, veja, aqui ele é identificado, Elias, como o lugar da onde ele vem, mas Deus vai forjar esse homem para que ele seja identificado não mais como Elias de Tisbe, mas isso eu vou deixar para o final. E aí disse a Acabe, Elias disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo. E aí, se ele já está dizendo assim, ó, você já pode ver que ele vai direto aqui para confrontar o rei, de que ele, Elias, serve um outro Deus, diferente de que Acabe está cultuando. Então ele diz assim, ó, juro pelo Deus de Israel, a quem sirvo. Então diz, o Senhor a quem sirvo, diz ele, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Olha a coragem do moço aqui. Não vai chover mais, exceto pela minha palavra. Eu falei, vai parar a chuva aqui. Não vai mais nem orvalho, nada. Então a palavra que ele liberou aqui foi um dos julgamentos mais estratégicos e proféticos contra a terra e contra tudo aquilo que eles podiam imaginar. Ele disse, ó, nos próximos meses e anos aqui, será sem chuva, sem orvalho, justamente para confrontar aquele Deus que era levantado como o Deus lá da colheita. E esse contexto aqui, se a gente imaginar, quando ele fala assim, não vai mais chover por 3 anos e meio, se você sabe, se você já viu, se você não esteve lá pessoalmente, mas viu já pela TV, pela internet, você sabe que Israel, estrategicamente, é um lugar deserto. O pastor Bandeira esteve lá, é um lugar deserto, sim ou não? Lugar deserto. Agora, tenta imaginar, num lugar que já é deserto, você fala, não chove mais, 3 anos e meio, não vai chover. Isso significa uma recessão sem medidas, como se fosse nos dias de hoje, significa, vai acabar aqui a agricultura, vai paralisar a economia, vai ter uma desaceleração econômica global absurda, não vai chover, não vai ter nada para colher, não vai ter gasolina no posto, não vai ter comida no mercado, acabou a internet, acabou a gasolina, acabou a energia, acabou tudo. Então significa que pessoas vão começar a morrer de fome em todo lugar. Se você ficar 1 semana sem água na sua casa, pensa, irmão,
uma semana sem água na sua casa. Agora tenta imaginar 3 anos e meio. É muita coisa. Então não ia ter nada, tudo aqui ia acabar, né? Você comparando com os dias de hoje. Então ia ser um desemprego, ia ser uma loucura. E aí Deus levanta esse homem e diz assim, ó, para confrontar esse rei perverso, está dizendo, ó, chega de chuva, vai parar de chover, chega. Olha o tamanho da fé do cara. Aí você pode pensar, beleza, né? Agora que ele confrontou Acabe, então agora eles vão para o UFC mesmo, eles vão brigar. Agora ele comprou a briga, agora o rei vai caçar Elias, e Elias vai ver, eles vão para cima. Mas aí, o que Deus faz? Deus começa um trabalho de forja na vida de Elias. E aí Deus vai querer moldar Elias, e vai entrar agora num período de profunda preparação na vida desse homem. É Deus dizendo para Elias, Elias, eu tenho muita coisa para fazer em você, Elias. Elias, eu tenho muita coisa para fazer, não só em você, mas eu tenho muita coisa para fazer através de você. Então Deus começa um trabalho aqui de formar esse profeta, e eu consigo aqui identificar 3 temporadas que ele vive na história dele. E eu quero trazer isso para você. Agora você pensa, poxa, mudou de temporada, né? Nós vamos entrar numa temporada, sim, vamos entrar. E vou dizer que a primeira delas aqui, ele fala que há uma temporada de esconderijo. Uma temporada de esconderijo. Deus o conduz através, sabe, o que eu chamo aqui de um período de buscar a Deus. De isolamento, mas não isolamento dos irmãos, aqui no nosso caso, né? Mas ele entra num lugar, ele busca o seu Deus num lugar secreto, Deus leva ele para o secreto. É uma temporada de esconderijo. Deus, lembra, Elias de Tisbe, de Gileade, agora Deus quer começar um processo de forja, para ele ser conhecido de uma outra forma. Então Deus leva ele para um processo aqui, de buscar Deus no secreto. E no versículo 1, ele diz assim, ó, não haverá mais chuva. E no versículo 2 já vai dizer assim, ó, depois disso, então vem comigo, esse depois disso, então, se ele falou, ele profetizou, não vai mais ser chuva, agora depois disso, diz assim, ó, depois disso a palavra do Senhor veio a Elias, saia daqui, vá a leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Repete comigo, riacho de Querite. Querite, no original, aqui significa quebrar, significa cortar. Então Deus está dizendo assim, ó, a fonte, sabe, você vai ser cortado. Não é cortar as bênçãos, não é sabe, significa que é cortado como se fosse uma árvore mesmo, mas Deus está dizendo assim, ó, eu vou cortar você vai entrar num período de descanso, e eu vou cortar você, vou separar você, eu vou tirar você, vou cortar você desse ambiente e separar para mim por um tempo. Quem está aqui? Então Deus está dizendo assim, ó, eu vou ensinar você, Elias, a você ser dependente de mim. É isso que eu vou fazer na sua vida, cara. Eu vou levar você para um período de descanso. Eu vou fazer algo muito, mas muito profundo em você, Elias, e mais tarde você vai viver e vai fazer coisas que você jamais imaginou que seria possível. Como se Deus estivesse falando assim, ó, eu vou derrubar tudo aquilo que você tem construído na sua vida, no seu particular, tudo aquilo, e eu vou agora, no privado, você vai me buscar, e depois, publicamente, eu vou te honrar, e eu vou te usar. E começa esse processo de forja. Deus começa a soprar o fogo aqui, para começar a forjar esse homem. Então você vai dizer assim, pastor, eu me identifico com Elias aí, porque eu acho que eu já estou morando nesse tal de Querite faz um tempo. Eu falo para você, tamo junto, irmão, soquinho aqui, porque nós estamos no Querite. Eu estou nesse Querite já faz um tempo. Então eu estou lá nesse Querite, eu acho que eu estou sendo quebrado, é como se eu estivesse sendo cortado, e algumas coisas que eu costumava depender, agora já não consigo depender mais, eu estou no Querite assim, e aí Deus chega para dizer, fala assim, não, você vai ter que entender
eu estou fazendo algo em você, há um propósito nisso, eu estou aqui trabalhando nisso para preparar você para um propósito que eu tenho para a sua vida. E se eu não fizer isso com você, você não ia aprender de outra forma. Então tem formas de Deus trabalhar em mim. Deus conhece esse Jardel. E Deus sabe o trabalho que esse Jardel dá. Então Deus fala assim, eu vou levar esse cara para o Querite. Deus sabe o coração de Elias e vou levar esse Elias para o Querite. Eu vou levar o Andrei para o Querite. Porque eu sei que se eu não levar ele para o Querite, ele não vai aprender aquilo que eu preciso que ele aprenda. Quem está comigo aqui? Quem sente que está no Querite aqui? Quem sente que está no Querite? Calma, irmão, está só no começo. Então Deus está dizendo, eu vou fazer um trabalho em você, para que eu possa fazer mais através de você. E talvez alguns de nós, que entrou aqui nessa noite, você vai dizer, poxa pastor, eu me vejo aqui, eu acho que eu estou no Querite. Mas entenda algo poderoso aqui, porque lá na frente você vai conseguir enxergar o propósito. E Elias ficou lá por meses, sem conversar com ninguém assim entendeu aqui o que significava o Querite, o que Deus estava aqui quebrando, o que Deus queria fazer. Então aqueles aqui de vocês, amados, que nessa noite estão aqui, que acham que estão aqui no Querite, que estão passando por um período de isolamento, buscando a Deus, não estão entendendo algumas coisas, eu preciso dizer uma coisa para você, para te encorajar, Deus está com você lá no riacho. E essa é uma resposta para muitos de vocês aqui. É por isso que Deus me trouxe aqui hoje, para dizer para você, ei, eu vou sustentar você lá no Querite. Eu estou sustentando você no Querite. Eu vou guardar você. Eu estou guardando você. Por mais que deve ser, porque, sabe, parece que quanto mais eu estou aqui buscando a Deus, mais quebrado, Deus fala assim, não, é verdade, você está sendo quebrado, está sendo cortado, mas você está sendo cortado para dar mais fruto ainda. E aí, nesse processo aqui de ser separado por Deus, nessa temporada, eu vejo Elias entrando numa segunda temporada que se chama temporada de dependência. Repete comigo, dependência. Então essa dependência, onde nós vemos Deus aqui guiar Elias, e sabe, no momento que Deus está forjando, está moldando aquele homem, é uma dependência total aqui. Então Deus conduz ele para um período assim de dependência total no Senhor. Deus leva ele aqui para uma temporada de dependência completa nele. E diz ali, eu quero ler com você do versículo 4 até o 6, diz assim, ó, você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. 5, e ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne, de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Aqui vai a minha tese teológica para dizer para você que Deus não é a favor de ser vegetariano. Amém? Amém, glória a Deus. Deus levava um hambúrguer para Elias lá no riacho. Segundo a minha própria interpretação. Tá? Mas aqui a gente vê Elias sozinho. E Deus faz um milagre extraordinário na vida desse cara, olha isso. Ele está no meio de uma seca, sem chuva, e o riacho ali, está no riacho, ele consegue beber, ele consegue ter provisão, tudo está, Israel está numa seca terrível, e ele está ali, ele tem provisão, e não só tem provisão, não só tem água fresquinha, mas ele tem um iFood celestial para ele. Deus vem com um delivery, entregando para ele todo dia de manhã e à tarde, um pão e carne. Pão e carne.
Então esses pássaros saem aqui, encontram pão em carne todas as manhãs, todas as tardes. Eles vão lá e entregam para o profeta. O que Deus está falando? Deus está dizendo aqui para Elias, e está dizendo para você de uma forma muito clara. Deus está dizendo de uma forma direta, para ele não, assim, não importa o que aconteça, Elias, não importa o que aconteça, meu irmão, você pode estar lá no Querite, mas eu estarei lá com você. Eu sempre estarei com você. Ele é fiel, Ele vai trazer provisão para você. Você é um filho amado. Se Deus te colocou no Querite, Ele vai estar lá contigo. Quem pode dizer amém? Sabe quantos de nós, a gente está passando por temporadas que antes você tinha assim uma segurança, sabe, em algo que você talvez acostumava a confiar, mas parece que isso foi tirado de você, você não sabe nem explicar. Você não tem mais aquela segurança, como se aquilo fosse tirado de você, a sua segurança acabou. Mas Deus trouxe você aqui hoje, e eu tenho uma notícia boa para você. Quem quer ouvir? O autor da vida, meu irmão. O autor da vida, o criador de tudo, de todas as coisas, está cuidando de você. Eu quero que você olhe para quem está do seu lado e diga assim: cara, Deus está cuidando de você. Fala para ele aí. Sabe, quando tudo mais que você costumava que acreditar desaparecer, sumir, simplesmente desmoronar, tenha uma certeza no seu coração: Deus está cuidando de você, porque Ele é fiel. E Deus está dizendo para pessoas hoje aqui: eu sou o teu provedor. Não é em todas essas coisas que você se apoiou, que Ele mesmo te deu, que Ele mesmo te abençoou, mas Ele é o seu provedor. Ele é o seu provedor. Quando você não puder mais depender de nada daquilo que você costumava depender, você vai entender, você vai olhar para o céu e vai ver que Deus vai prover para você. Sabe o que eu acho mais incrível nessa história? Que Deus não deu comida para Elias somente por 2 dias. Deus não deu comida para ele guardar por 1 semana. Deus não levou para ele um armário com vários hambúrgueres, vários pãezinhos para ele colocar no micro-ondas, e ali, isso aqui tem provisão para 6 meses para você, Elias. Não. Deus deu para Elias o suficiente para o momento, e o suficiente para aquele dia. E você precisa entender isso. A nossa ansiedade, e não tem nada de errado, porque nós fazemos planos, nós temos projetos, e não tem nada de errado. Na verdade, isso é mais inteligência, porque Deus é um Deus estrategista. Deus dá inteligência para você. Você precisa calcular, você precisa ser um provedor, você precisa guardar. Não é a direção que Deus havia dado para José. Ele falou assim: vai lá em época de vacas gordas, guarda, celeiro, prepara aqui, porque vai ter um tempo de vacas magras, e você vai usar aquilo que você guardou no período de vacas gordas, de grande colheita. Então é isso que Deus fala. Só que aqui, nesse momento, ele não está mais preocupado. Ele não precisa se preocupar com quanto que ele vai ter, porque Deus o levou para lá, e Deus estava alimentando ele diariamente. E eu preciso dizer para você que você tem um pão diariamente, um pão que desceu dos céus, um Pai que te ama, e você tem um pão diário. O que é o pão diário? É Jesus, que você tem todos os dias da sua vida. Ele vai te sustentar. Ele vai te sustentar. Eu, às vezes, tem dia que eu estou numa bad ali, eu vou lá, pego assim e leio a palavra, e na palavra diz assim: eu sou o teu Deus, eu vou te guardar. Eu falo assim: bora, Deus, então tá, então vamos embora. E aquele dia é difícil demais. Aí no outro dia, eu vou lá esperando que Deus vai dizer assim: agora sim, eu me agradei de você, filho amado, vou depositar 5 milhões na sua conta, e você nunca mais na sua história. Não, eu abro a Bíblia e Deus vai dizer para mim assim: eu
sou fiel, eu vou guardar você mais um dia. Aí eu passo aquele dia, sobrevivi. Aí no outro dia eu estou lá empolgado de novo. Aí Deus fala assim, ó, eu sou suficiente para você, eu vou te guardar. E Deus vai nos guardando. Mas você precisa comer desse pão todos os dias. Não dá para você pegar um alimento aqui num domingo, comer o suficiente aqui, nesse momento que a gente está, e passar a semana que vem até o domingo que vem, não dá, irmão. Você tem que comer todo dia. Porque comer todo dia é que dá para você a saúde espiritual que você precisa para aguentar o querite. E Deus está mandando todos os dias para nós. Tem pão todo dia. Quem pode louvar a Deus pelo pão todo dia? Todo dia Ele dá pão para nós, amados. Todo dia. Ele é o pão. Ele é o pão. Deus vai ser o suficiente para você. Talvez você esteja numa situação desconfortável, com medo, mas Deus vai dizer assim, ó, cara, eu sou sua provisão. Deus, mas acabou meu recurso. Não, eu sou tua provisão hoje. Talvez alguns aqui estão sentindo fraco, mas Deus vai dizer assim, não, eu vou ser a tua força hoje. Hoje eu vou ser a tua força. Então você vai dizer, pastor, mas alguns me abandonaram, e Deus vai dizer assim, mas eu não te abandono, eu sou teu amigo, cara. Eu não vou te abandonar. Pode todo mundo te abandonar, mas eu não vou te abandonar. E eu posso, sabe? Deus pode estar dizendo, eu posso não trazer tudo aquilo que você quer. Mas Deus vai te dar tudo o que você precisa, pode ter certeza disso. Eu serei o seu pão de cada dia. Eu serei o seu pão de cada dia. E a Bíblia fala que Elias aprende a depender de Deus naquele tempo aqui. Deus está ensinando algo para Elias, ele está sendo forjado aqui, ele está sendo quebrado, mas ele está aprendendo a dependência de Deus. Então quando Elias está sendo treinado para depender e para confiar no seu Deus, porque Deus leva ele para lá, então ele está aprendendo a confiar. Isso está dando para Elias essa coragem de dar uma palavra de Deus para alguém, de fazer algo, de orar por cura, seja o que for. Deus está preparando esse homem, porque ele está vendo o milagre de Deus na vida dele, porque ele mesmo não tem capacidade para prover a si mesmo, tem seca, que Deus usou a própria boca dele para profetizar a seca, mas ele está entendendo que Deus está falando, eu vou ser o seu provedor. E a terceira e última temporada é uma temporada de obediência. Repete comigo, obediência. Só que a obediência, ela tem que ser uma obediência incondicional. Não dá para obedecer parcial, porque obediência parcial não é obediência. Sim ou não? Quem concorda comigo? É obediência, é ali, você tem que respeitar. Você não entra num casamento, vai fazer um casamento, eu vou lá, vou fazer o teu casamento, e eu digo para você assim, então, André, você está casando com a Tati, então você promete aqui ser fiel. Fala assim, não, eu prometo, mas 99 aí, vai, 99. A Tati vai olhar isso aqui, 99, mané, vai procurar outra, louca. Quero 100%. Sim ou não? É isso, 100%. Então, confiança, dependência, incondicional. Então, a terceira coisa que eu vejo que Deus conduzindo esse homem aqui, sabe, para esse momento aqui de completa obediência. E ele passa aqui por um período de dor, por um período de quebrantamento, sabe? Deus leva ele para um lugar de dependência, mas agora aqui, Deus está conduzindo ele para uma das lições mais poderosas que Elias vai aprender na vida dele, que é a obediência. Que é Elias se comportar não a partir daquilo que os olhos deles veem, e os nossos olhos, eles pregam peça na gente, sim ou não? Como diz aquela canção, cuidado o olhinho que vê. Não é assim, né? Tá desafinado, né? Cuidado o olhinho que vê. Melhorou, né? Cuidado o olhinho que vê, porque papai do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho. Não é assim? E a gente vê lá os problemas tudo, a gente vê, né?
pneu da bicicleta furando, a gente vê as coisas acontecendo, e o negócio lá, e as coisas não vêm, não retornam, e a gente vê as coisas, e a gente desaba. Deus me abandonou, pastor. Todo mundo esqueceu de mim. Fiz tanto lá, e agora olha o que eu recebo em troca. Ninguém mais. E a gente começa a se abater na alma. Mas aqui Elias começa a ver a obediência sendo forjada na vida dele. E no versículo 7, 8 até o 9 aqui, agora essa história que parece que vai desmoronar. Porque olha o que Deus está fazendo. Ele chega aqui, ele diz, né, ele está dizendo, poxa vida, eu fiz tudo que Deus me pediu para fazer, mas agora Deus está mudando. O que está acontecendo, Deus? Vamos lá, versículo 7, diz assim, ó. Algum tempo depois, olha o que aconteceu, algum tempo depois, o riacho secou, por quê? Por falta da chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias, vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Espera aí, vamos colocar no lugar do profeta aqui. Faz meses que ele está ali no riacho, ele bebe da aguinha fresquinha diariamente, Deus que colocou ele lá, mas agora o Deus que colocou ele lá, o riacho seca, e Deus fala para ele assim, ó, vai, segue, uma jornadinha aqui de 160 quilômetros só, pouca coisa. Então na minha mente começa a pensar assim, qual que é o propósito aqui? Se Deus me leva para esse lugar, ele está me mantendo, ele está me provendo, né? Estou no meio de uma seca, no meio de uma crise, de uma recessão, e eu estou aqui agora recebendo pão, carne e água fresquinha, e agora secou, e Deus manda eu sair dali, mas que tipo de cuidado que é esse? Foi você que me deu a água do riacho, foi você, Senhor, que me conduziu para esse lugar, eu achei que aqui eu ia estar em segurança, eu já gostei, já coloquei uma rede aqui, me acostumei, de manhã, de tarde, pãozinho, mas agora secou, pequei, fiz alguma coisa de errado? Não estou conseguindo entender, Senhor, o riacho secou e eu já estava acostumado a ser alimentado, o Senhor não me falou que ia secar o riacho aqui. E Elias agora ele vai aprender, amados, que o mesmo Deus que dá a provisão, é o mesmo Deus que para um propósito pode tirar a provisão. Você vai entender por quê. Sabe que muitas vezes Deus pode fazer o riacho secar, e preste muita atenção nisso. Deus muitas vezes pode fazer o riacho secar para nos dar a coragem de sair de onde estamos e ir para onde nós deveríamos ir. Deus pode fazer o riacho secar, mas Deus tem um propósito. Forja, repete comigo, forja. Meu Deus, o riacho está aqui, está secando, já estava acostumado aqui, sabe, meus recursos, meu trabalho, agora eu não tenho mais, meu Deus, pastor, o que está acontecendo? Eu estava acostumado a ter uma segurança, agora o riacho secou, pastor, o rio está secando aqui. Mas eu tenho uma verdade aqui que eu acredito de todo o meu coração, sabe? Muitas vezes, Deus pode sim, de fato, nos guiar por aquilo que Ele não provê. Deus está guiando Elias exatamente por aquilo que ele não está provendo. Porque o mesmo Deus que dá água é o mesmo Deus que faz o riacho secar. Mas para quê? Para dar coragem para Elias dar um passo em obediência que ele deveria dar. Posso ouvir um amém? Sabe, queridos, muitas vezes Deus vai guiar você para um lugar que talvez não vai ter provisão. O riacho seca, mas por quê? Porque Deus está te dando coragem de você se mover. Quantas pessoas que eu já conheci, amados, quantas pessoas que eu já conheci que, por exemplo, no mundo dos negócios, a pessoa era um excelente funcionário, profissional na sua empresa, aí ele foi demitido e chegaram para mim e disseram, pastor, não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu trabalhei minha vida inteira ali nesse negócio, agora fui demitido, não sei mais o que eu faço. Fala, cara, Deus está no negócio, você não confia? Confio. Daqui a pouco passou um tempo, passou um ano, o cara estava com um galpão, com uma empresa, com um cliente, ganhando 10 vezes o que ele ganhava na outra empresa. Ele fala assim, pastor, se eu não tivesse sido demitido, eu nunca estaria no meu negócio, eu não teria prosperado do jeito que eu estou prosperando. Então você prepara, você percebe que Deus move todas as coisas.
que Deus está no controle, Ele não te abandona jamais. Amém? Então aqui a gente vê que Deus dá uma direção para Elias, ele fala, Elias, vá para Sarepta. Só que Sarepta, no original, aqui no hebraico, significa lugar de provisão. Repete comigo, lugar de provisão. Deus manda Elias ir para um lugar de provisão. Só que algo acontece, ele vai dizer assim, ó, vamos lá. Está ali naquela situação, devo ir para Sarepta, o Senhor me trouxe aqui teu querite, o riacho secou, eu não sei, será que Sarepta é o lugar mesmo que eu devo ir? E a gente, muitas vezes a gente questiona essas situações todas, mas Deus aqui faz com que ele vá para um lugar chamado lugar de provisão. Sarepta, vá para o lugar lá, e Elias então vai, programa no Google Maps dele, coloca no Waze lá, destino Sarepta, e vai 160 quilômetros ali pelo deserto, e vai, toca a vida, e Deus está dizendo para ele assim, Elias, vai porque eu vou cuidar de você. Aí, por que Deus sabe que Deus vai cuidar dele? Porque no versículo 9 diz assim, ó, eu ordenei, Elias, uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Então Deus está falando do quê? De provisão. Talvez, se eu fosse Elias, eu ia dizer, mas agora o negócio melhorou. Se Deus está me levando para um lugar chamado lugar de provisão, eu vou chegar lá, no mínimo, cara, é uma viúva aqui muito rica. E ela está lá, com 2 carros na garagem, esperando que alguém pudesse usar, porque os carros estão ali sem gastar gasolina, sei lá, uma casa bonita, 2 andares, ela está ali, uma mulher de influência na cidade, chegou o momento da minha promoção, eu vou para o lugar da provisão, Deus tem algo para mim, agora a vitória tem sabor de mel, nada vai dar errado, eu sou cuidado por Deus, sabe, não vou mais passar dificuldade, agora tudo vai dar certo, como diz o salmista lá, vai dar tudo certo, não tem aquela música que você cantava lá atrás? É uma mentira, porque não dá tudo certo, nem tudo dá certo, hein? E aí você cantando lá, Elias no caminho, vai dar tudo certo, aí ele chega lá, e ele diz, opa, calma aí, quando ele chega ali, ele começa a ver que alguma coisa saiu da rota, saiu do plano, porque para a cultura judaica, ele chega lá e ele vê uma mulher trabalhando, uma viúva trabalhando, só que para a cultura judaica, uma viúva não precisava trabalhar, por quê? Porque se ela fosse viúva, os parentes, os irmãos, alguém ia cuidar dessa viúva, para uma mulher estar trabalhando, é porque não tinha ninguém que era por ela, as mulheres não podiam trabalhar, então, mas para ela estar trabalhando ali, porque ou ela trabalhava ou ela morria de fome, e ele vê essa mulher trabalhando, e ele vê ali aquela situação toda, ele vê, meu Deus, cara, ele começa a perceber, e vê que aquela mulher é uma mulher que ela está falida, que ela está quebrada, e eu fico imaginando a cabeça de Elias, pô, agora Deus, como é que vai ser da minha vida? E a gente não faz assim, você acha que agora vai, aí quando você vai, meio que não foi, você vai meio num fundo, sabe? As coisas não viram, as coisas não acontecem, aí ele chega lá, olha aqui de versículo 10, e ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra, para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou, dona, por favor, traga também um pedaço de pão. Aí a viúva olha para ele, com uma expressão de desespero, eu imagino, tenta imaginar a cena, ela olha para ele com um olhar, ei, você não sabe que algum maluco aí orou para parar de chover? Ele ficou quieto, né, imagina, mas ela olha para ele assim, cara, nós estamos em recessão, crise, não tem nada, acabou tudo. Daí ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, versículo 12, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos
para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Então tenta imaginar a alegria na expressão dessa viúva, falando assim, não, beleza, eu vou para casa, vou preparar uma comida, eu vou comer com meu filho e depois a gente vai morrer. Não, é desespero. Desespero total. Eu fico imaginando agora a cara de Elias ouvindo aquilo. Nem dorama você vai ver uma expressão daquela. Eu fico olhando aquele desespero. E ela vai dizer, cara, eu estou morrendo, eu e minha casa, nós estamos morrendo. Eu sou uma viúva que tem um filho. Eu vim aqui só para pegar alguns gravetos, eu vou fazer aqui uma última refeição. Eu tenho um pouquinho de farinha ali, só um pouquinho de óleo aqui, e agora é tudo que me resta, e é o suficiente para fazer uma única refeição. Nós vamos comer e depois nós vamos morrer. E nessa hora, duas opções aqui, amados. Ou Elias abraça a viúva, chora junto com ela, esperando a morte chegar. Talvez é o que a gente teria feito. Ou Elias assume a posição de quem ele foi chamado para ser e começa a viver pelo profético, crendo que Deus é capaz de cumprir com aquilo que Deus falou que faria. Porque Deus diz para ele, vá lá, fale com uma mulher, fale com uma viúva, e lá ela vai te sustentar. Mas se Deus falou que ela vai te sustentar, então Elias agora, sabendo da provisão que Deus cuidou dele naquele ambiente de solidão, Deus cuidou dele daquele ambiente de dependência, ele aprendeu a depender de Deus, ele chega para aquela mulher, ele não abraça ela e diz, vamos morrer, não, ele toma uma postura de homem, ele toma uma postura de um homem de Deus, ele se posiciona e diz assim, ó, calma aí, eu sei o Deus que eu sirvo, dona, eu sei o Deus que eu sirvo, eu conheço Deus, que mandou lá um passarinho lá trazer pão e carne para mim, eu conheço Deus aqui que eu orei, e o céu se fechou nessa nação, sabe, é tempo agora de Deus agir, é tempo de Deus entrar agora no plano, Deus entrar em atividade, e eu sei que Deus vai fazer algo na minha história, na sua história, e na história dessa nação, e o que eu estou dizendo aqui, é que essa escassez aqui que você vive, não vai determinar nem o meu e nem o seu fim, que a falta de apoio, ou que a falta de recursos, ou que a falta de mantimento, ou que a seca, não vai determinar o teu fim, e é por causa desse Deus, que está fazendo aqui, sabe, aquilo que Deus está fazendo na vida de Elias, ele diz assim, ó, não, você não vai morrer, ele diz, versículo 13, não tenha medo, ei, e Deus está falando para pessoas hoje aqui, meu irmão, minha irmã, não tenha medo, eu não sei que é resposta, o que você está esperando de Deus, mas Deus manda te dizer, não tenha medo, filha, não tenha medo, filho, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, não tenha medo, é nessa temporada que nós entramos, não por aquilo que os nossos olhos veem, mas por aquilo que o Senhor falou a nosso respeito. Quem está comigo diz amém. Não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Olha, coragem, meu Deus, dá coragem, nós possamos ter essa coragem de Elias, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo, com que você, melhor, mas primeiro faça um pequeno bolo, com o que você tem, e traz para mim, e depois, vai algo e faça para você e seu filho. A mulher falou, eu tenho um pouquinho de farinha, nós estamos morrendo, tem seca, você não está ligado? Um pouquinho de água, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou fazer uma última refeição, e eu vou comer com meu filho e nós vamos morrer, porque não tem mais nada, não tem mais o que fazer. Aí Elias falou assim, tá, depois termina essa ladainha lá, vai lá, faz um bolo para mim, depois traz para mim, e depois você faz um para você, e você não vai morrer não, vai lá e faz o que eu estou mandando. Eu não sei você, meu irmão, mas eu quero essa coragem de Elias para a minha vida.
Eu quero essa coragem de Elias para minha família, eu quero essa coragem de Elias para minha casa, eu quero essa coragem de Elias para essa casa, para essa igreja. Eu vou dizer para você, não tenha medo. Deus é o nosso provedor, Deus é o teu provedor. Deus vai trazer mantimento, Deus vai trazer provisão, Deus vai guardar suas emoções, Deus vai guardar a sua vida, Deus vai guardar a sua casa. Ele te trouxe até aqui, Ele vai continuar guardando você até aqui. Ele é o seu Deus, Ele é o meu Deus. Aquilo que eu vejo não determina aquilo que eu vivo por aquilo que Deus fala a meu respeito. Ele enche de autoridade e fala assim: a farinha que você tem não vai acabar, o azeite não vai acabar, a unção sobre a sua vida não vai acabar, o seu ministério não vai acabar, o azeite não vai secar. Volte e assa esse bolo, traz para mim. E ela faz, eles comem o bolo, a farinha não acabou, o óleo não secou, e eles comeram e comeram e comeram por semanas e meses. Quem pode dar um glória a Deus aí? Deus novamente proveu de uma maneira sobrenatural para Elias, e a sua obediência agora que incondicional, que é a palavra de Deus. E eu quero declarar isso pela tua vida agora aqui, amados. Levante sua mão para cá. Quero declarar isso para a sua vida. A farinha, que significa o sustento para você, não vai acabar. O azeite, que significa a presença de Deus na sua vida, não vai faltar sobre a sua vida. Não vai faltar sustento, não vai faltar unção. Deus te chamou para viver no profético, Deus te chamou para viver sob a direção dEle, contra toda e qualquer circunstância. Simplesmente creia, não vai faltar recursos, não vão faltar projetos, não vai faltar unção, não vai faltar presença de Deus na sua casa, nessa casa, na sua família, na sua vida, em nome de Jesus. Aquele que crê, dá um glória a Deus aí. Mas Deus estava ensinando uma lição, lembra? Nós estamos numa forja, né? E a forja é forja, irmão. Forja é forja. E Deus está ensinando uma lição aqui, ó. Dependa de mim, não da circunstância. Dependa de mim, sabe, Elias? Aos teus olhos, essa viúva aqui está pobre, está quebrada. Mas você vai olhar para a viúva ou vai olhar para o tamanho do seu Deus? E aí, Elias? Talvez Deus está perguntando para a gente hoje. Você vai olhar para quem? Vai olhar para a circunstância ou você vai olhar para o tamanho do seu Deus? Eu quero desafiar você olhar para o tamanho da promessa que Deus tem para a sua família. Sabe, Deus tem uma promessa linda na sua vida. Deus tem uma promessa linda na sua vida. Sabe, Bruno? Deus tem uma promessa linda na sua vida. Deus tem, Gui, uma promessa linda na sua vida. Deus tem, Dirley, uma promessa linda e maravilhosa na sua vida. Deus tem uma promessa na sua vida. Sabe, não vai acabar azeite. Não vai acabar a farinha. Ah, pastor, é ano, é eleição, é ano de política, o que vai dar, não sei. Ei, olha para mim aqui. Não vai acabar azeite, não vai acabar a farinha. Nós não servimos a um Deus partidário, nós servimos ao Senhor dos exércitos, que criou a terra e tudo que nela há, que olhou para essa terra e viu que ela era sem forma e vazia, e o Espírito dele pairava sobre a face das águas e disse: haja. É isso, é nesse Deus que nós cremos. E aí agora chega um determinado dia, a Bíblia vai dizer que uma tragédia aconteceu. Eles estavam sendo sustentados, provisão de Deus, mas o filho daquela viúva adoeceu, e de uma maneira misteriosa que ele simplesmente veio a óbito, ele parou de respirar, ele morreu. E a mãe do menino aqui enlouqueceu como qualquer mãe. E ela diz lá no versículo 18, diz assim, ó: o que foi que eu te fiz, homem de Deus?
Viesse para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Veja, ela estava sendo sustentada, ela estava vendo um milagre na sua vida, mas agora o filho dela morre. Ela esquece tudo aquilo que estava acontecendo com ela, todo o milagre. Por quê? Porque os olhos dela viram a morte. E talvez eu e você faríamos isso ou pior. Mas Elias, com tudo o que havia acontecido, porque Deus estava moldando ele já sabe tudo aquilo que tinha acontecido antes na história, sabe? E agora eu acho extraordinário aqui, porque acontece um registro que a Bíblia traz aqui para nós, que é algo extraordinário. Ele pega aquele menino morto, carrega até no quarto de cima onde ele estava hospedado, e ele coloca o corpo dele em cima do corpo daquele menino, e ele diz assim, ó, versículo 21, põe para mim. Então ele se deitou, diz assim, ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida desse menino. O Senhor ouviu, versículo 22, o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Por que Elias fez isso? Por que Elias levou aquele menino lá para o alto, para o quarto, e orou por ele? Porque Deus havia levado ele para o riacho de Querite, e lá ele foi cortado, lá ele foi separado, lá ele foi moído, foi quebrado, e aonde ele estava ali, que ele aprendeu, sabe, a morrer para suas vontades, e viver na completa e total dependência de Deus. Deus sustentava com água, com pão, com carne, todos os dias. Então o riacho seca, e agora que o riacho seca, Deus fala para ele, você sai desse lugar, e vai fazer uma caminhada pelo deserto de 160 quilômetros, vai para um lugar chamado lugar de provisão, que era Sarepta, e finalmente quando você chegar lá, você vai ver uma mulher, e essa mulher vai te sustentar. E ele chega lá, não é mulher rica nem nada, é uma mulher que tem uma última refeição para fazer, a mulher está à beira de morrer. Então ele está ali, ele começa a ver, lembrar de milagre após milagre, e ele começa a entender que Deus queria fazê-lo um agente de milagres, que Deus levou para um lugar de quebrantamento, Deus o levou para um lugar de dependência, e agora Deus levou ele a experimentar de uma obediência incondicional, e esse processo aqui transformou Elias em algo que é extraordinário, que a palavra de Deus declara para nós. E talvez alguns de nós aqui, sabe, esteja passando por algum período de dor profunda. Talvez a gente esteja passando por momentos difíceis aqui. Mas eu preciso dizer para você que Deus trouxe você aqui hoje, amado. E Deus trouxe você aqui hoje, porque Deus está dizendo, cara, eu estou fazendo algo em você. E não só em você, eu vou fazer algo através de você. No versículo 1 a gente vê Elias, sabe, a Bíblia se referindo a Elias como tisbita, né, como de Tisbe. E era a forma de descrever quem Elias era. Mas 23 versículos depois, a Bíblia vai dizer que Elias não é mais conhecido como tisbita, porque agora muda tudo. Diz o versículo 23, então Elias levou o menino para baixo, entregou a mãe e disse, veja, seu filho está vivo. E a mulher agora disse, agora sei que tu és não Elias o tisbita, não Elias de Tisbe de Gileade, não, agora eu sei que você é um homem de Deus. Uau! E que a palavra do Senhor, vindo da sua boca, é a verdade. Eu sei que Deus trouxe pessoas aqui, eu queria que o louvor subisse aqui. Eu sei que Deus trouxe pessoas hoje aqui. E você está olhando para a tua situação, tem coisas que parece que nunca mudam. Parece que elas demoram a passar, parece que tem coisas que são difíceis. Mas eu digo para você, cara, entra no a sós, entra num lugar de quebrantamento, entra num lugar de dependência, entra num lugar de obediência. Você vai ver a mão de Deus e o cuidado e a provisão de Deus na sua vida. Ah, pastor, mas secou o riacho. Sim, às vezes Deus seca o riacho, justamente para te conduzir para o lugar onde Ele quer que você esteja. E Elias foi o primeiro homem na Bíblia que você lê que ressuscitou alguém. Primeiro homem na Bíblia que ressuscitou alguém. Olha, não tinha na história ninguém que tivesse sido ressuscitado.
Elias ressuscitou alguém, então ele confiou no seu Deus por completo. Então orar para não chover já era algo que para ele, oração, tipo você orar para dor de cabeça. Eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus vai prover você. É isso que Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui para dizer para você, não vai acabar farinha, não vai acabar azeite, não vai acabar. Deus está mandando você tirar os olhos de tudo aquilo que você está vivendo, de tudo aquilo que você está vendo, talvez na sua família, na sua empresa, nas suas finanças, nas suas emoções. Deus está falando para você, cara, tira os olhos disso e coloca os teus olhos em mim. E você vai ver a provisão sobrenatural de Deus na sua vida. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Sabe, Deus pode permitir que você passe pelo Querite. Tudo isso para que um dia você possa olhar e dizer assim, agora eu sei, agora eu vejo, agora sim eu vejo, uau. Agora sim eu vejo que sou um homem de Deus ou uma mulher de Deus, agora eu vejo. E eu quero dizer para vocês, amados, que quando eu olho para vocês, eu olho para essa igreja, eu vejo homens e mulheres de Deus aqui. Eu vejo homens e mulheres de Deus aqui. E eu vou te dizer agora, eu louvo a Deus por toda dor e por toda transformação que Ele já me permitiu experimentar. Eu louvo a Deus na dor, eu louvo a Deus no quebrantamento, na provisão sobrenatural, na obediência. E eu oro, amados, para que quando as pessoas olharem para mim, elas possam olhar para mim e dizer, lá vai o Jardel de São Bento do Sul. Não. Mas para que elas possam olhar um dia para a minha vida e dizer assim, lá vai o Jardel, um homem de Deus. E que Deus possa, que você possa sair daqui hoje com essa certeza no seu coração. Que as pessoas possam olhar e dizer assim, lá vai o Maicon, um homem de Deus. Lá vai a Kate, uma mulher de Deus. Lá vai a Sirlene, uma mulher de Deus. Lá vai o Mário, um homem de Deus. O Henrique, um homem de Deus. Sabe, que Deus possa olhar para você. Deus possa olhar para você e você possa confiar no seu Deus, nessa completa dependência. Deixa a forja acontecer. Deus está preparando você com uma ferramenta poderosa. Eu queria orar por você, de olhos fechados. Eu queria que você repetisse comigo essa oração, dizendo, Senhor Jesus, nessa noite, eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus erros, meus pecados, lança eles no mar do esquecimento, e escreve o meu nome no livro da vida. Tudo que eu preciso, hoje eu sei que está em Ti. Que a minha vida possa depender completamente de Ti. Hoje eu te faço meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, alguém que fez essa oração pela primeira vez hoje aqui, eu queria que você levantasse a sua mão. Você que fez essa oração pela primeira vez, glórias a Deus, sua vida. Talvez você esteja em casa, você esteja ouvindo essa pregação no Spotify, no YouTube, no nosso aplicativo. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, por essas mãos levantadas, por essas vidas que hoje entregaram sua vida a Ti, Pai, que a Tua bondade, que o Teu Espírito Santo os ensine e os guarde, Pai, para que eles possam viver, Senhor, um novo tempo, um novo ciclo, uma nova história, na completa e total dependência do Senhor. Porque é aos pés do Senhor que nós queremos estar. Eu te peço, Pai, abençoa essas vidas, que eles prosperem no Teu caminho, em conhecimento, em graça diante de Ti, que o Teu Espírito Santo os capacite, Senhor, a viver esse novo tempo, esse novo ciclo, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor possa escrever o nome de cada um deles no livro da vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E amém. Quero convidar você a se colocar de pé.
Vamos adorar? Quero convidar você agora, você fazer a sua oração. Nós vamos orar depois no final, mas nós temos alguns minutos aqui ainda. Quero que você adore ao Senhor Deus de todo o seu coração. Expresse a Ele a sua confiança. Expresse a Ele o seu coração. Expresse a Ele quem Ele é para você. Expresse agora, expresse na sua adoração. Com as suas mãos levantadas, ou com os seus joelhos dobrados, ou com a sua voz. Eu não sei como, mas eu queria que você expressasse agora aí. Se manifeste, diga: Deus, recebe a minha adoração nessa hora. Eu te louvo por quem o Senhor é. Mesmo no querite eu vejo que o Senhor tem me sustentado, que o Senhor tem me guardado. Vamos adorá-lo. Vitorioso és na tempestade. Isso, mais forte, toda a igreja. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, Você pode rasgar seu coração. cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Seja adorado, seja adorado. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso Pai, no nome de Jesus, nós oramos nessa hora. Senhor, para a coragem de Elias venha sobre essa casa.
Senhor, que mesmo aqueles que estão no Querite, ou aqueles que estão, Senhor, em um lugar de dependência, que estão recebendo provisão, ou talvez estão indo para Sarepta, ou talvez aqueles que já estão indo naquele lugar de exercer a obediência, Pai, no nome de Jesus. Que o Senhor responda, Senhor, a fé de cada um dos teus filhos e nos leve, Senhor, a viver o propósito e o sonho que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, eu te peço que o Senhor abençoe as famílias aqui, abençoe a vida de cada um dos meus irmãos, porque é isso que nós queremos, Senhor. Nós queremos a tua total dependência todas as manhãs. Nós sabemos que o Senhor é o pão que precisamos, o Senhor é o pão do céu, e é de ti que nós queremos nos alimentar. Nós queremos o Senhor na nossa vida e na nossa história. É a tua presença, é os teus pés que queremos ser achados e encontrados. Então, Pai, vem sobre nós. Responde, Senhor, a oração com autoridade, com ousadia, com coragem, o posicionamento de cada um dos teus filhos, e prospera o caminho de cada um deles, multiplica sobre cada um deles, Pai, e que não haja falta nem de farinha e nem de azeite, que a unção do Senhor e a provisão do Senhor esteja sobre cada casa aqui. Assim nós oramos, desde já te louvando e te agradecendo, em nome de Cristo Jesus. E aquele que crê diz amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Sim, como um trovão. Ele é poderoso, Ele é poderoso. Nós proclamamos que Ele é poderoso. Dê a mão para quem está do seu lado. Fecha o corredor. Os teens, vem todos para cá. Isso, dê a mão para quem está do seu lado. Os teens, todos dêem a mão ali. China. Dê a mão ali para o menino. Isso. Levanta a mão do seu irmão. Pede comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estenda suas mãos para cá mais uma vez. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês até que Ele venha. E como servo do Deus vivo, abençoe você, sua casa, sua semana, com a coragem de Elias. Não vai faltar provisão. Deus está cuidando de você. Deus vai abençoar você, a sua vida, a sua casa. Se mantenha fiel, crendo que Ele é fiel para completar a obra que começou a fazer na sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe sua semana. Nos vemos na quinta-feira no estudo bíblico, em nome de Jesus. Dê um abraço que está do seu lado, diga eu te amo em Jesus.